Bom dia, boa tarde, boa noite, camarada. Salve todos. Mais um vídeo sobre o mal-estar na civilização do Sigmund Freud, uma leitura comparada, né? Uma leitura crítica, comentada. Essa obra de extrema importância para a psicanálise, né? Mas também influenciou muitos filósofos, muitos pensadores sobre a cultura. É uma obra de 1930, né? E que, vamos dizer assim, é um amadurecimento de algumas ideias que começaram lá no Totem Tabu, foi passando para Futuro de uma Ilusão, né? Também Psicologia das Massas, né? E então é uma obra que interessante, né? Uma obra que vai influenciar muitos autores, não só na área da psicanálise, da psicologia, mas outros pensadores também. E no vídeo passado, eu comentei aqui a questão do trecho, né, de que o ser humano ele cria uma sociedade contraditória, né? Assim como assim como o capitalismo também é contraditório, né? O capitalismo ele é muito contraditório e por que é contraditório? Porque ele engloba questões do sim, do não, né? Enquanto a massa que produz vive em condições ruins, as classes que não produzem é o que leva vantagem em tudo, né? O Freud coloca. Não é um ponto importante para Freud, mas é interessante fazer essas relações, porque alguns autores, alguns pensadores comentam bastante Freud como um crítico, né, dessa sociedade do consumo, é, mas há muita coisa ainda para se verificar nesse texto. Eu sou um daqueles que tenta novamente fazer o percurso que lá nos anos 60 o Lacan fez, ou seja, retornar a Freud, retornar aos textos do Freud. Inclusive, eu estava relendo um texto do Freud sobre a negação, texto muito interessante sobre a negação e é o Niederverneinung, né? E tem ali algumas coisas que eu achei interessante de como ele, ele analisa a questão da negação do inconsciente a partir de vamos dizer assim, uma forma meio dialética de tratamento sobre a questão, o que me fez lembrar sobre um texto do Mao Tse Tung sobre a contradição e um texto que o Lacan vai escrever em resposta à obra poxa, de um filósofo, o Hippolyte, né? Jean Hippolyte, que trabalha sobre essa questão da negação, né? Estou até pensando em fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que rende algumas questões interessantes para compreender essa, essa dialética freudiana, né? Que eu considero uma dialética freudiana, ali com não necessariamente nos termos puramente hegelianos, mas tem alguns pontos assim, algumas relações que eu acho que são possíveis de se estabelecer, né?
de pontos que a gente pode comentar e trazer alguma leitura interessante para o processo de compreensão da obra de Freud. Mas enfim, no vídeo anterior, né, a aula anterior, eu falei do trecho finalzinho da parte 6, né, em que o Freud sugere que o desenvolvimento da cultura, ao contrário de uma repressão simples, né, vê a questão da repressão de uma forma muito simplória, né, deve envolver uma compreensão mais profunda, né, porque é uma compreensão mais profunda do que o ser humano e dos seus impulsos, né, de modo que a vida e a luta contra a destruição sejam enfrentadas de forma consciente. Ou seja, o desenvolvimento cultural não é apenas uma questão de controle, ele deixa bem claro, mas também de uma compreensão, né, e transformação do próprio instinto de agressão, tá? Para que ele possa, e aí o Freud dá a entender de que essa agressão ela pode ser reorientada, ela pode ser canalizada de uma maneira que beneficie, né, o ser humano, de uma forma construtiva, tá? Então, você pode usar a agressão, por exemplo, essa energia, né? A energia não agredir necessariamente do ato de agredir, mas essa energia que vem agressiva transformar em algo construtivo. Tá? E aí eu dei um exemplo dos esportes, né? Os esportes usa essa agressividade, usa essa energia agressiva, que não necessariamente para eliminar o outro, mas com uma força, né, impulsionadora para realizar efeitos grandiosos, né? Grandes, grandes efeitos que possa, em vez de trazer a dor, trazer felicidade, trazer prazer, né? E aí eu falei da agressividade nos esportes, né? Não no sentido de machucar, mas no sentido de impulsionar. Bebendo água aqui. Então é isso, né? E hoje a gente começa a parte 7. A gente já está quase no finalzinho, só tem essa parte 7 e a 8. Eu sugiro, para quem está assistindo, a assistir os vídeos lá desde o primeiro, tá? Desde o iniciozinho, porque alguns conceitos que já estão aqui nessas partes foram trabalhadas anteriormente. Então, para aqueles que estão agora assistindo pela primeira vez, eu sugiro assistir desde o começo, tá? Porque senão muita coisa vai ficar sem compreensão, né? Então vamos lá. Por que nossos parentes, os animais, não apresentam nenhuma luta cultural como essa? Tá? Então, por que esses fenômenos não acontecem no mundo animal, né? Não acontece com outros animais, embora tenham essa questão da agressividade também, né? Ele comenta: isso nós não sabemos. Muito provavelmente, alguns entre eles, as abelhas, as formigas, os cupins, lutaram por milhares de anos até encontrar essas instituições estatais, essa distribuição de funções, essa restrição feita aos indivíduos que hoje admiramos neles. Então, são sociedades, né? Aí ele está no sentido de, olha,
tem algumas sociedades no reino animal que a gente pode identificar que são semelhantes, os indivíduos desempenham funções diferentes, né? Você vai ter, por exemplo, nas abelhas, os zangões, as operárias, a- as abelhas que tratam da proteção da colmeia, você tem a rainha, então veja que ele está fazendo aí um certo de paralelo da sociedade humana com a sociedade encontrada no reino animal. Ele continua: o que caracteriza nossa condição atual, o que destaca, é o fato de nossas sensações nos dizerem que não sentiríamos felizes em nenhum desses estados animais e em nenhum dos papéis neles atribuídos aos indivíduos, né? Em outras espécies, podem ser que se tenha chegado a um equilíbrio temporário entre as influências do ambiente e as pulsões que se debatem nessas espécies, e com isso há uma sensação do desenvolvimento. No caso do homem pré-histórico, pode ser que uma nova iniciativa da libido tenha alimentado uma renovada rebelião da pulsão de destruição, né? Temos aqui muitas perguntas, para as quais ainda não há respostas. Não há resposta. Outra pergunta nos é mais evidente: de quais meios a cultura se serve para inibir a agressão que ela se opõe, para torná-la inofensiva e para talvez eliminá-la? Já que conhecemos alguns desses métodos, mas os que parecem mais importantes ainda não. Podemos estudá-los na história do desenvolvimento do indivíduo, o que acontece com ele que torna sua agressão inoperante. Algo muito notável que não teríamos intuído e que, no entanto, é tão evidente. A agressão introjetada, interiorizada, mas na verdade é enviada de volta para o lugar de onde veio, portanto, é voltada contra o próprio eu. Olha, essa parte aqui ela é extremamente interessante. Eu já vi algo parecido. Não exatamente nessas mesmas palavras, mas eu encontrei essa mesma intuição no texto Para a Genealogia da Moral. É uma agressão que é introjetada, uma agressão que é jogada para dentro do indivíduo. Então, é uma, é uma energia, né, que ela se exterioriza, mas que há um movimento, e aí novamente entra essa questão da dialética, né? É um movimento que se volta contra si mesmo, não é? Um processo dialético de exterior-interior, tá? Isso vai causar um processo que em Nietzsche a gente ele vai falar sobre o processo da culpa, né? Schuld, alemão, e que o Freud também vai tomar essa percepção, essa intuição, vai reelaborar. É claro que ele não vai colocar da mesma forma, mas veja, são dois autores que eu já venho comentando há muito tempo, e eu já escrevi artigos sobre isso. Os dois autores, eles comungam em diversos pontos, certo? Diversos pontos sobre a cultura. Os dois chegaram a quase as mesmas conclusões. Isso, isso é o que eu acho muito interessante, tá? O Freud e o Nietzsche são dois pensadores que eu acho que é, se tivessem convivido juntos para relaborar
Nossa, seria uma coisa espetacular, porque chegaram às mesmas conclusões por caminhos diferentes, mas é absurdo a, a relação intelectual na questão das suas intuições, dos seus pensamentos, das suas elaborações intelectuais no que é, tem a ver com os processos de interiorização dos impulsos, né? Dos impulsos que ao ser lançados para fora, eles novamente entram num processo de interiorização. É uma agressão interiorizada sobre si mesmo, né? O que vai acarretar em processos de adoecimento do sujeito, tá? Adoecimento do sujeito em Nietzsche, do último homem, o homem nihilista, o homem do arrependimento, do ressentimento, né, o homem cristão. O Freud vai ser desse indivíduo também que se sente culpado de um adoecimento, de um processo de recalque, de um processo também de construção de uma consciência moral, né, de uma mordida na alma, que eu acho que aqui pode, quem conhece a obra de Nietzsche também vai e já leu a Genealogia da Moral, vai entender completamente o que eu estou apontando aqui, tá? Mas vamos continuar. É uma das partes mais interessantes da obra aqui do Mal-Estar na Civilização. Ele continua: lá, ela é assumida por uma parte do eu, que se opõe ao restante como super-eu, e então como consciência moral. Wissenschaft, se não estou enganado, em alemão. Exerce contra o eu essa mesma disponibilidade rigorosa para a agressão, que o eu teria com prazer saciado em outros indivíduos desconhecidos a ele. Chamamos de consciência de culpa a tensão entre o severo supereu, que é esse supereu, é essa parte da instância que impõe sobre o eu um regramento, um processo de, de negação, de proibição, de normatização, né, que impede o eu de realizar tudo que o id deseja, o id impulsiona, e esse super-eu ele tenta barrar muito desses impulsos, né? É por isso que é um processo de tensionamento, né, entre as instâncias do psiquismo humano e o eu que ele está submetido. Ela se manifesta como necessidade de punição, né? Então, o ser humano que pune a si mesmo, né? Ele pune a si mesmo, ele não aceita que determinadas pulsões possam ser levadas a cabo. Ele continua: a cultura lida, portanto, com o perigoso prazer de agressão do indivíduo, enfraquecendo, desarmando, vigiando por meio de uma instância em seu interior, como se fosse a ocupação de uma cidade conquistada. Tá? Sobre o surgimento do sentimento de culpa, o analista pensa diferentemente dos demais psicólogos. Mesmo para ele não é fácil prestar contas por isso. De início, se perguntamos como alguém pode chegar a ter um sentimento de culpa, recebemos uma resposta que não podemos contestar. A pessoa sente-se culpada, né,
Devotos dizem pecadora quando fez alguma coisa que reconhece como má. Daí percebemos quão pouco essa resposta nos dá. Talvez, depois de alguma hesitação, seja acrescentado que mesmo quem não fez esse mal, mas simplesmente reconhece em si a intenção de fazê-lo, pode se considerar culpado. E então surge a questão de saber por que, neste caso, a intenção é tida como equivalente à execução. O que é que o Freud está apontando aqui? Olha, você vê, né, essas pessoas que são muito crentes, né? Tem uma fé, tem esse aspecto da devoção religiosa muito grande. Você pode perceber que até essas pessoas, até no pensamento, se ela pensou em algo que ofende a sua religiosidade, seu sentimento de religião, ela já se sente culpada. Ela não precisa agir para se sentir culpada, né? Então vem um pensamento, né, aleatório, e aí como esse pensamento se torna consciente e é um pensamento que ofende os seus valores morais, né, a sua consciência moral. Eu brinco sempre, a pessoa brinca, né? Tá repreendido, né? Tá repreendido. Eu pensei em uma coisa, mas eu não quero pensar, né? Então, processo já de, de tensão muito grande interna entre o sujeito e suas pulsões que se manifestam numa representação, e isso causa essa rejeição, né? Causa esse aspecto da negação, né? Não, não quero nem pensar isso, né? Ou eu não desejo pensar isso, né? Porque isso é pecado, pensar tal coisa que ofende os meus códigos, né, de valores. Então, eu os coloco nesse processo de negação e, ao mesmo tempo, sentir culpado justamente por ter pensado isso, como se essa pessoa, na verdade, as pessoas, nossa sociedade, ela é muito cartesiana, né? Que sentido? No sentido de que vivemos numa sociedade em que a gente realmente acredita que os processos conscientes são processos que denotam uma certa intenção consciente de efetivá-los. Ou seja, se eu penso em algo é porque esse eu, Nelson, esse eu que está pensando, né, temos o poder de colocar esse pensamento para ser pensado. Parece um pouco contraditório, ou seja, é bem complicado, na verdade, porque é como se a gente tivesse no, no volante, né? Você tem um carro, vamos dizer que esse carro é o seu corpo, suas pulsões, está tudo dentro do carro e você é o motorista, né? E na verdade você não é esse motorista assim, né? Esse eu não é realmente o eu cartesiano que pode operar sobre si mesmo e sobre todos os seus processos intelectivos, seus processos mentais, né? Então o ser humano não é realmente o senhor, né, desse processo, né? Então, essa é a crítica mais interessante que eu coloco aqui. Então, quando se pensa em algo que não queria, né, o eu não aceita, né, o supereu barra logo, ele
Ele diz, olha, esse pensamento é ruim, esse pensamento é mau, esse pensamento não é útil. E aí entra esse processo de culpabilização de si mesmo. Tá? O ser humano se sente culpado até no pensamento em que ele não tem nenhum tipo de domínio. Então aí ele continua. Ambos os casos, no entanto, pressupõem que o mal já tenha sido reconhecido como condenável, como algo a ser excluído da execução. Né? Então, em alguns casos, a pessoa tenta esquecer, né? Tenta apagar esse pensamento considerado mal, considerado ruim, né? Esse pecado, entre aspas. E o Freud continua: como é que se chega a essa decisão? Podemos recusar a existência de um discernimento original, natural, por assim dizer, para diferenciar o bem do mal. No mais das vezes, o mal não é, em absoluto, aquilo que é prejudicial, perigoso ao eu. Ao contrário, é até mesmo algo desejado por ele que lhe traz prazer. Aqui se manifesta, portanto, uma influência desconhecida. É ela que determina o que deve ser chamado de bem ou de mal. Então, o Freud tenta se aprofundar nessa questão aqui, né? Tentando melhor. O que é que vai caracterizar se tal pensamento é bom ou mal? Né? Porque pode nem necessariamente ser mal ou necessariamente ser bom. Mas o que leva ao processo do eu caracterizar tal pensamento como bom ou mal? Ele continua. Tendo em vista que a própria sensibilidade não teria levado o ser humano pelo mesmo caminho, ele tem de ter um motivo para se submeter à influência desconhecida. Né? Então, de algum lugar vem esse motivo. Né? E ele continua. Esse motivo é fácil de descobrir em seu desamparo e em sua dependência dos outros, e pode ser mais bem caracterizado como medo. Né? Só que aqui angst está mais para uma angústia, né? Angst é angústia, mas aqui pode traduzir como medo, né? Da perda de amor. Se ele perde o amor do outro, de quem é dependente, então ele também perde a proteção contra diversas espécies de perigo, expondo-se sobretudo ao perigo de esse outro superpotente lhe provar sua superioridade na forma de punição. O mal é, portanto, inicialmente aquilo através do qual somos ameaçados com a perda de amor. Então, isso é o que vai caracterizar, né? O que vai caracterizar a perda do amor? Então, é o mal. Ou seja, aquilo que vai de encontro, de certa maneira, de encontro ao processo civilizatório, né? Porque, lembra, o processo de civilização ele depende da força de Eros. Sem a força de Eros não há civilização, que é o que une os indivíduos. Mas vamos lá, voltando. Por medo dessa perda, temos necessariamente de evitá-lo. É por isso que também faz pouca diferença se já fizemos o mal ou se apenas queremos fazê-lo. Em ambos os casos, o perigo só surge quando a autoridade o descobre. E em ambos os casos, esta iria se conduzir da mesma maneira. Chamamos a esse estado de má consciência. Mas, na verdade, ele não merece esse nome, pois nessa fase, a consciência de culpa é claramente apenas medo da perda do amor, medo social. Na criança pequena, ele nunca pode ser outra coisa. Mas mesmo em muitos adultos, ele não se altera além do fato de que, em lugar do pai, ou de ambos os pais,
entre a comunidade humana maior. É por isso que eles só se permitem regularmente realizar o mal que lhes promete conveniências, se estiverem seguros de que a autoridade nada saiba sobre isso, ou de que ela nada lhes poderá fazer, e o seu medo é unicamente de serem descobertos. É com esse estado que a sociedade de nossos dias, de modo geral, precisa contar. Então, às vezes a gente pratica o mal, né? Alguma ação, mas portanto que o outro não esteja vendo, né? Tudo é permitido desde que o outro não tome consciência. É isso? Uma grande mudança só irá acontecer quando a autoridade for interiorizada por meio da constituição de um super-eu. Aí é que entra a questão, né? Porque uma vez que não precisa mais do outro para a vigilância, né, a gente cria um vigilante interno. E esse é o papel do super-eu, né? Ele vigia os nossos atos, os nossos pensamentos a todo instante. O problema é como esse super-eu se desenvolveu, tá ligado? Então, como é que essa instância psíquica, né, se fez, né, a partir dessa dinâmica entre o sujeito, os seus instintos e a sociedade. Como é que essa instância opera? E, continuando, com isso, os fenômenos da consciência são elevados a uma nova fase. No fundo, é só agora que deveríamos falar de consciência moral e de sentimento de culpa. Veja que ele não é a mesma coisa, embora tenha uma relação muito grande entre o sentimento de culpa e consciência moral. Tem uma relação muito intrínseca, mas não são a mesma coisa. Agora é anulado também o medo de ser descoberto e completamente a diferença entre fazer o mal e querer fazê-lo, pois diante do superior nada pode ser escondido, nem sequer pensamentos. É aquilo que eu falei, né, que eu até brinquei, né? A pessoa pensou uma coisa, já solta um, misericórdia, afaste de mim esse pensamento, né? É, e aí a pessoa teve o pensamento, já se sente mal, se sente culpada, né? Se sente que tá em pecado, né? E a religião ela trabalha muito em cima justamente desse sentimento de culpa, tá? O sentimento de culpa é um instrumento que vai sendo criado a partir dos milhares de anos, principalmente pelas religiões, para impedir que o indivíduo faça algo contra a própria sociedade. A gravidade real da situação passou, com certeza, pois a nova autoridade, quem é essa nova autoridade? O super-eu, não tem como acreditamos, nenhum motivo para maltratar o eu, com o qual ele está intimamente ligado. Na verdade, o super-eu é como se fosse algo que vai se separando do eu, né? É uma instância que vai se tornando meio que autônoma, né? Vamos mais ou menos assim, certo? Havia o isso, né? O id, forma-se o eu, e aí desse eu há uma parte que vai se desligando dele, né? Mas estabelecendo uma relação muito grande ao mesmo tempo entre o eu e o supereu. Não tem, como acreditamos, nenhum motivo para maltratar o eu com o qual ele está intimamente ligado, mas a influência da Gênese, que deixa continuar vivendo aquilo que foi passado e superado, manifesta-se no fato de que, no fundo, tudo permanece como era no início.
O supereu atormenta o eu pecador com as mesmas sensações de angústia e fica à espreita de oportunidades de deixá-lo ser punido pelo mundo exterior. Nessa segunda fase de desenvolvimento, veja que aí é uma parte do desenvolvimento dessas instâncias psíquicas. Ele está falando aqui desse homem lá no passado, num período anterior a qualquer tipo de formação social, de unidade social, de estrutura social, né? Antes de qualquer tipo de lei normativa de comportamento, vai aparecer uma segunda fase de desenvolvimento desse processo. A consciência moral apresenta uma singularidade, que na primeira era desconhecida e que não é mais fácil de explicar. É que ela se porta com uma severidade e uma desconfiança tanto maiores quanto mais virtuoso. Mais virtuoso for o ser humano. Então, ou seja, quanto mais aquela identificação de pureza, que a pessoa quer ser pura, a pessoa quer ser perfeita, aquela pessoa quer ser, sabe, o cristão exemplo, tá? Daquela comunidade. O cara quer ser o, o, como é que diz? O cara mais renitente, né? O cara mais cristão, o cara da fé absoluta, né? O da mulher também. Então, quanto mais essa coisa da virtude, né, religiosa, maior vai ser a força desse superior, né? Então, de modo que, ele continua, no final são justamente aqueles que foram mais longe na santidade que se acusam da mais grave condição pecaminosa. Então, é interessante. Aquele que mais chega perto da santidade, mais tem esse sentimento de pecado em si mesmo, né? Continuando, com isso a virtude perde uma parte da recompensa que lhe foi prometida. O eu dócil e contido não desfruta da confiança de seu mentor e, ao que parece, esforça-se em vão para obtê-la. Agora, alguém estaria pronto a objetar que essas seriam dificuldades fabricadas artificialmente? A consciência moral mais severa e mais vigilante seria justamente o aspecto que caracteriza o ser humano moral. E se os santos se fazem passar por pecadores, eles não fariam sem razão. Se consideramos as tentações de satisfação pulsional às quais eles estão expostos em medida particularmente elevada, tendo em vista que tentações, como sabemos, só aumentam sob um impedimento continuado, enquanto em caso de satisfação ocasional, ao menos elas diminuem temporariamente. Então, a energia ela é relativa à forma como você vai represar ou não esse impulso, certo? Então, se você tem, tem muita força para represar determinados impulsos, esses impulsos vão se tornando ali um movimento, né, interno que de alguma outra forma vai ter que sair. Outro fato do campo da ética, tão rico em problemas, é o de que o infortúnio, portanto, o impedimento exterior, promove consideravelmente o poder da consciência moral no superior. Enquanto a pessoa vai bem, sua consciência moral também é amena e permite ao eu lidar com toda espécie de coisas. Quando atingido por um infortúnio, ele faz um retorno a si mesmo, reconhece sua condição pecaminosa
intensifica as exigências de sua consciência moral, impõe-se em privações e se castiga com penitências. Isso a gente já viu em algumas religiões, né? Aqueles processos de autopenitência, né? No, em algumas denominações cristãs, católicas inclusive, há todo aquele processo de infligir a si mesmo dor, né? Tem aquele filme O Código da Vinci, né? Aquele personagem que vai ali atrás do Tom Hanks, né? Faz o papel do professor e da policial, né? E ele tem algumas cenas que mostram, né? Ele praticando a, a, a punição, né? Sobre o próprio corpo. Então, quanto mais dor ele sente, mais ele se sente culpado e é um processo interno muito doloroso, muito de sofrimento. Mas veja, é um processo de sofrimento sobre o corpo justamente porque o eu não admite eh, se beneficiar daquela felicidade, né? Aquela felicidade está proibida para ele. Aquele prazer está proibido para ele, né? Então ele usa essa agressividade sobre si mesmo. Continuando aqui, ó, povos inteiros se conduziram e ainda se conduzem dessa maneira. Mas isso pode ser explicado confortavelmente a partir da fase infantil originária da consciência moral. Fase que, portanto, depois da introjeção do supereu, não é abandonada, mas continua a existir ao lado e por trás dela. O destino é considerado um substituto da instância parental. Quando passamos por infortúnio, isso significa que não somos mais amados por essa força suprema. E ameaçados por essa perda do amor, curvamos-nos novamente diante da representação parental no superior. Aquela que queríamos desprezar quando éramos felizes. Isso se torna particularmente claro quando reconhecemos no destino apenas a expressão da vontade divina, no sentido estritamente religioso. Quantas vezes já pudemos perceber esses fenômenos, né? Esses fenômenos sociais, religiosos, principalmente no Brasil, né? Sempre quando acontece um infortúnio, né? E o religioso se identifica em um processo de desgraça, né? Não é de graça, mas de uma desgraça. Então, ele está passando por infortúnio porque ele está em pecado, né? A gente já sabe que isso é um fenômeno muito comum no Brasil, principalmente em algumas denominações pentecostais, né? Então, aconteceu um infortúnio com ele, ficou doente, está em pecado. Aconteceu alguma coisa, não deu certo no trabalho, né? Então, é como se ele tivesse perdido a graça justamente de estar em pecado, cometeu um erro, né? E aí o sentimento de culpa está muito forte, é operante, né, a todo momento, porque o superior não está separado do eu. Então, uma vez em pecado, ele precisa ser castigado, né? Veja que é um processo meio infantil mesmo do psiquismo humano, né? É por isso que o Freud vai aliar a ideia da religião como um processo que emula o período infantil do sujeito, né? Essa coisa de ter um pai superior, a qual ele está sempre vigiando, tá sempre querendo a extrema obediência, é uma emulação de um processo inicial da nossa infância.
Diz que o Freud considerava a religião como um processo que se assemelhava à fase infantil, né, do sujeito. Ele continua: o povo de Israel se julgava o predileto de Deus. E quando o grande pai, veja, ó, como é interessante, Deus é pai, né? Deixou desabar infortúnio após infortúnio sobre esse povo, este não ficou desorientado nessa relação ou duvidou do poder e da justiça de Deus, mas engendrou os profetas que o repreenderam por sua condição pecaminosa. Olha aqui, como é interessante como o Freud estabelece uma relação muito grande entre o processo civilizatório, né, e os instrumentos de subjetivação das religiões, né? Ele continua: e criou, a partir de sua consciência de culpa, os preceitos mais rigorosos de sua religião sacerdotal. É curioso o modo diferente de se comportar no primitivo. Se ele teve uma desventura, não atribui a culpa a si mesmo, mas ao fetiche, que evidentemente não cumpriu seu dever, e irá espancá-lo em vez de punir a si mesmo. Aí é o outro processo quando ele exterioriza essa agressividade, né? Ele não lança sobre si mesmo, ele lança sobre o outro. Mas aí entra também a questão do prazer, né? Do gozo sobre o sofrimento do outro. Isso acontecia muito, por exemplo, no período da Inquisição. E o Nietzsche também fala sobre isso, que é interessante. O Nietzsche fala sobre esse prazer no sofrimento alheio, né? Ele continua: conhecemos, portanto, duas origens do sentimento de culpa. O que surge do medo da autoridade e o outro posterior que surge do medo do superior. O primeiro obriga a renunciar a satisfações pulsionais. O outro, tendo em vista que não se pode esconder do superior a persistência dos desejos proibidos, obriga, além disso, a punição, né? Então, por isso que o sujeito sempre está se punindo, né? Aprendemos também como entender a severidade do superior, isto é, a exigência da consciência moral. Ela simplesmente prolonga a severidade da autoridade externa que é sucedida e, em parte, substituída por ela. Vemos agora em que relação, agora entra uma outra parte da investigação do Freud, né? Ele vai ver a relação entre a consciência de culpa, né, que se encontra na renúncia pulsional, e aí chega a esse ponto, ó. Originalmente, a renúncia pulsional era de fato a consciência do medo da autoridade externa. Sempre tinha aquele outro, né? Aquele que vigiava as suas ações, né? O líder daquela comunidade, né? O chefe daquela comunidade, daquele clã, daquela horda. Renunciava-se às satisfações para não perder o amor dessa autoridade, né? Esse líder, né? Esse líder primeiro, né? Esse pai primeiro, esse, esse sujeito que ali tinha uma determinada força, né? De liderar, de proteger os membros da família, né? Os membros da comunidade. Se essa renúncia era realizada, então estamos quites com ela. E não deveria restar nenhum sentimento de culpa. Veja, é um período anterior ao aparecimento do sentimento de culpa. No caso do medo do super-eu, é diferente. Aqui, a renúncia pulsional não ajuda de maneira suficiente, pois o desejo persiste e não se deseja e não se deixa ocultar diante do super-eu. Apesar da renúncia bem-sucedida, sobreviverá um sentimento de culpa. E esta é a grande desvantagem econômica da instauração do superior. É porque quando se instaura o superior,
o sentimento de culpa sempre vai permanecer. Você vê as pessoas que se sentem culpadas desde a infância por algo que ela não necessariamente teve culpa nenhuma, mas aconteceu. Esse sentimento de culpa se mantém na pessoa o resto da vida, até adulto. Eu já tive pacientes que se sentiram culpadas por coisas que fizeram na infância, velho. E se sente ali numa angústia muito grande, porque não adianta, mesmo que a outra pessoa tenha perdoado, mas o sentimento de culpa permanece. É um motivo de sofrimento muito grande para a pessoa. Então persiste, né? Persiste por quê? Persiste porque o superior está ali ainda se alimentando daquilo, né? E muitas vezes é um processo também inconsciente, né? É uma influência do inconsciente muito grande. Ou, como podemos dizer, da formação da consciência moral. A renúncia pulsional agora não tem mais nenhum efeito completamente libertador, né? Então, quando era aquele externo, havia essa possibilidade, né? Havia essa possibilidade, olha, eu errei aqui no clã, eu vou corrigir, né? E aí se corrigia, ficava tudo bem. Quando o processo de superior ele se forma, né? Então isso dificulta porque essa culpa nunca é perdoada, né? Nunca. Até porque na nossa sociedade, principalmente a sociedade cristã, nossa sociedade é, é, assim, ela é movida pela culpa, né? A sociedade ocidental movida pela culpa. Você vê que algumas religiões não trabalham muito em cima disso, né? As orientais, por exemplo, não trabalham tanto assim. Mas a ocidental, principalmente, se retroalimenta com o sentimento de culpa, né? Então, desde dos nossos mitos, né, judaico-cristão, né, do pecado originário, né, de Adão e Eva. Então, a gente meio que cresce já achando que nós somos herdeiros desse pecado original, né? Então, se somos herdeiros desse pecado original, a gente nunca vai se livrar do sentimento de culpa. Portanto, a consciência moral, né, o superior, está sempre presente, nos lembrando dessa culpa, desse pecado original, né? A gente sempre está nesse aprisionamento eterno, né? Como nas palavras de Weber, né? Nesse invólucro de aço, que é a religião. Então, continua. A virtuosa abstinência não é mais recompensada com a garantia do amor. O infortúnio que ameaça de fora, perda do amor e punição por parte da autoridade externa, foi trocada por uma continuada infelicidade. A tensão da consciência de culpa. Certo? Então, ele nunca vai se sentir livre desse sentimento de culpa, porque, de certo modo, o sentimento de culpa é algo que é útil para a sociedade, né? É útil para o processo civilizatório. Então, ele nunca vai ficar livre desse sentimento, né? Ele sempre vai ser considerado um ser culpado, sujo, né? Porque, de certa forma, ele continua numa esteira histórica, né? De, de culpa mesmo, porque não, não, não se livra, né? Desse pecado originário, né? A gente estudar ali
o Santo Agostinho, né? E vê, estamos sempre nesse estado de, de degeneração, né? A gente errou lá no passado, longínquo, e sim, temos todo esse processo do perdão, né? Aí vai chegar aquela pessoa e vai dizer, mas chega o Cristo para redimir a gente desse pecado originário, né? Tal, tal. Mas isso na prática não funciona muito bem, né? Porque de qualquer modo as pessoas ainda continuam com o sentimento de culpa. Isso aqui não se apaga completamente. Aí é que tá. Porque, porque se para alguns isso passou, aconteceu, para, para outras pessoas não. Para algumas pessoas isso ainda é válido. O sentimento de culpa ainda permanece, né? De modo que você vive sempre nesse processo também de ressentimento, né? Processo de interiorização de, de um sentimento de culpa. Então é isso. Já temos aqui 43 minutos, pessoal. A gente vai parar por aqui, tá? Parando aqui nessa consciência de culpa. E pedindo a vocês, novamente, vai lá, dá um like, galera. Comenta, se inscreva. O canal aparecer mais aí, né? É um canal novo, então não aparece. O algoritmo não ajuda, ainda mais um canal desse tipo. Canal que tem uma proposta muito específica, né, de leitura de textos clássicos, de filosofia, de psicanálise, de crítica social. Então, se você chegou até aqui, agradeço imensamente, né? Tem outros vídeos, tem uns vídeos sobre a obra sobre o suicídio de Karl Marx, muito interessante. Já tem uma série de vídeos sobre psicologia das massas e análise do eu, também do Freud. Trabalho com Byung-Chul Han, tem o Sociedade do Cansaço, também tem uma leitura crítica. Tem algumas lives com entrevistas com professores. Aí é uma parceria com o Gap Filosófico. Quero que vocês também se inscrevam aqui, se inscrevam lá no Gap Filosófico. Que a galera, assim, trabalha incansavelmente para trazer bons conteúdos e conteúdos de qualidade aqui, pessoal, tá? Então, se puderem ajudar, eu agradeço imensamente, tá? E amanhã ou depois de amanhã a gente continua com esses estudos. Aí eu já gravo outro vídeo. E para terminar logo essa sexta parte e já para a parte final, oitava, tá? Valeu, um abração.